Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e aqui nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos patriarcas. Já falamos sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Moisés no Egito. Falamos do Egito Antigo, das suas pirâmides, dos seus mistérios, do seu ocultismo. E vamos agora trazer o nascimento de Moisés à luz da doutrina espírita, seguindo o Conde de Rochester, que tem um livro maravilhoso que nos mostra uma versão diferente das outras que nós vimos na Bíblia Sagrada, nas caracterizações que as histórias, os filmes nos contam, tem algumas diferenças que nós vamos abordar aqui, sempre com muito respeito a todas as vertentes, a todas as religiões, a todas as crenças. Que nossa intenção é apenas somar, abrir a discussão acadêmica, para que juntos possamos caminhar e aprender mais. Sejam bem-vindos, que Deus nos ilumine, Jesus nos acompanhe nesta caminhada, para que juntos possamos crescer mais e mais. Antes mesmo de falarmos sobre Moisés, vou apresentar para vocês o personagem que também faz parte do livro Faraó de Menerfitá. Ele conta a sua própria história. Neste livro ele faz uma coletânea de várias entrevistas, inclusive com a narrativa de Termurtes, a mãe de Moisés, que conta para ele de uma forma diferente o que aconteceu no nascimento de Moisés e que causa muita polêmica porque vai de encontro a outras histórias bíblicas, mostrando uma face dessa história que não é contada e que aqui aparece unicamente no conto de Rochester. Rochester existiu realmente, ele é uma pessoa que viveu no século XVII, ao tempo do Carlos II, interpretado em um filme por Johnny Depp, esse artista maravilhoso, que está aqui retratado ao lado do personagem original. O filme se chama O Libertino e mostra a face de Rochester quando viveu neste período como conde na Inglaterra. Rochester era jovem, de 20 anos, bonito, atraente, inteligente, culto. Amava o teatro e tinha na sua arte um respeito sagrado de não corrompê-la por nenhuma vertente ideológica. Tanto é que ele é convidado, no filme mesmo mostra isso, convidado por Carlos II para fazer uma peça em defesa do ideário do rei, e ele faz um teatro do absurdo, dedicado aos franceses e à sua orgia sexual francesa, muito presente naquela época, do qual ele é muito conhecedor, porque também viveu desta forma, com orgias na sua vida pessoal, e que levou ao final da sua vida a sífilis, ficou cego, coxo, ficou depressivo, e ao final da sua vida ele se redime, chama um pároco para que pedir perdão, vai para a espiritualidade, segundo a biografia já espírita, dentro dessa jornada espiritual, ele leva 300 anos para se recompor, ser convidado a fazer parte dessa divulgação do espiritismo no mundo e volta a trabalhar com Vera Krishnanovsky, sua médium, uma jovem russa que viveu em outros tempos com ele, encarnada em outros momentos da sua trajetória espiritual, suas reencarnações, e nesta reencarnação ela vem como Vera e médium desde jovem. Aos 18 anos começa a psicografar para Rochester e deixa-nos um manancial de livros em romances que tocam o coração de cada um de nós, como é este o caso do Faraó de Menerfitá, que fala de Moisés. Ele tem outros livros, eu já li vários livros dele. Eu já li também um, recomendo, sobre José do Egito, que se chama O Chanceler de Ferro, que fala das trajetórias de José do Egito.
Tem A Vingança do Judeu, que toca profundamente o nosso coração. O Castelo de Montiouso, eu li também. Todos esses eu li. Tem outros, Abadia dos Beneditinos, Romance de uma Rainha. E ele vai tecendo o nosso coração com uma retórica, contando histórias de personagens ao tempo da Idade Média, ao tempo da Idade Antiga, como é o caso desses contados no Egito. E ele vai trazendo uma fala mostrando a linha de pensamento dessas pessoas e a vida que elas tiveram em dois mundos, retratando sempre a presença dos espíritos, dos obsessores, retratando, inclusive, desnudando as hipocrisias que existem dentro das cortes, que existem dentro dos mosteiros, no caso da Abadia dos Beneditinos, e vai tecendo verdades loucas, muito difíceis, inclusive, de algumas correntes ortodoxas aceitarem. E muitas vezes o fato dele ter sido esse homem que viveu no século XVII como promíscuo faz com que as pessoas desacreditem de sua obra. Mas vale lembrar que a sua redenção espiritual ao fim da sua vida, retornando 300 anos depois, mostra que todos nós temos também uma trajetória assim, maculada por crimes, e que se fôssemos olhar para o nosso passado, talvez nem aguentaríamos perceber quem fomos. Rochester é muito importante para a doutrina espírita, traz grandes revelações e nos toca profundamente a nossa alma, nos arrebata, e muitas vezes, quando estamos lendo sobre um personagem, encontramos conosco mesmo, nas nossas buscas existenciais, nos nossos momentos de dor, de reflexão, que dentro desses romances somos arrebatados para refletir sobre a nossa própria trajetória. Então, Rochester é denso, é profundo, vale a pena conferir o filme com olhar maduro, com olhar de quem olha para o tempo do século XVII, porque não podemos olhar como olhamos para o século XXI. Se fizermos isso, vamos estar cometendo um anacronismo e achando que Rochester usou de forma ideológica a sua arte, assim como se usa hoje. Rochester mostra que ele pode ser um falsário em vida, mas jamais será um corrupto na sua arte, desde seu tempo no século XVII. Eu percebi isso no filme de Johnny Depp. Então vamos lá continuar nossa fala e partir com esse olhar de um homem que se redime e que volta contando uma das suas encarnações, para que a gente possa apreciar a trajetória de Moisés de uma forma diferente. Não que seja totalmente exata como aconteceu, porque tanto na Bíblia como nos romances existe uma licença poética que passa pela intenção de mostrar algo mais profundo do que a letra, do que o véu da letra. Então, se a Bíblia tem o véu da letra que precisa ser desvendado, muitas vezes os romances querem arrebatar a nossa alma para o nosso despertar. E muitas vezes usam também desta licença poética. Vamos então a Moisés. Eu vou contar para vocês a história da narrativa de Termutes, mãe de Moisés, que muitas vezes a gente encontra nos filmes, na Bíblia, nas suas biografias, como Renutmili, mas ele traz como Termutes. A minha impressão é que seja Termutes, Renutmili, mãe de Moisés, irmã de Ramsés II, o faraó Ramsés II. Eu vou tentar colocar para vocês essa narrativa que é bela, profunda, e quando a gente lê,
é mais cativante, de forma que nós vamos percebendo como Rochester descreve com suas palavras. Este livro ele vai entrevistando, mas ele vai escrevendo com suas próprias palavras. E as palavras de Rochester nos levam a aprofundar e a fazer esse mergulho na personagem Termutes. Vamos ver o que ela fala aqui na página 12. Já adiantando que ela deixa claro muitas coisas não vai ser dita, porque ela tem no coração dela profunda dor, profundas experiências que nem sempre ela quer deixar claro, mas que ela vai contar para a gente como foi que Moisés veio à sua vida. E ela descreve aqui como ela era no começo. Aspas para Termutes. Eu era então moça e bela, alegre, despreocupada, indulgente, mas de caráter fraco. Amada e bajulada, habituada a ver meu séquito submisso a todos os meus caprichos. Vivia feliz, orgulhosa da minha beleza e condição real, persuadida de que me aguardava um róseo porvir. Então ela era paparicada, vivia como uma rainha, não é? Uma princesa do Egito, cheia de empregados, cheia de caprichos, e não percebia muito sobre a vida, quase nada. E ela tinha um observador, um jovem egípcio de nome Xenefres. Xenefres era um oficial que vivia na corte, também um nobre, porém a sua fortuna era menor, mas ele era muito apaixonado por Renutimile Termutes. E ela tinha um certo asco diante dessa pessoa, o seu coração ficava abatido. Ele não era simpático a ela, mas ele vivia cortejando. É importante a gente falar de Xenefres, porque para a nossa narrativa ele vai ser muito importante. Foi então em Tanis que aconteceu tudo que nós vamos narrar aqui. Vejam aqui no mapa o número 19, a cidade de Tanis, que fica no Baixo Egito. São vários rios, pequenos, menores, que desagam no Grande Nilo, formando o delta do Egito. Essas cidades eram muito dependentes da agricultura, eram muito dependentes das enchentes desses rios, que fertilizavam o solo, permitindo abundância na sua agricultura. E aí se formou o Egito, essa maravilhosa e poderosa nação, esse império, né, que existiu na Antiguidade Oriental, a este período de Ramsés II. E Termutes vivia entre Tamis e Tebas, que fica lá no Alto Egito. Neste momento, ela estava em Tamis, onde hoje, inclusive, existem sítios arqueológicos que comprovam a existência da presença do faraó nessa região. Aqui está um retrato de um sítio arqueológico que existe lá em Tanis, inclusive muito visitado por turistas. Relata a filha do faraó, Menefitá, a Renutimile, que aqui nós estamos chamando de Termutes, que estava em Tamis com uma amiga querida chamada Anash, e que Anash confessou a ela que estava perdidamente apaixonada por um artista egípcio de nome Apop, que morava naquela região, mas que ela estava muito triste porque não podia ver o grande amor de sua vida. Ela narra isto para Termutes, aqui na página 13. Vejam a narração. Segundo Anash. A ti somente, Termutes, minha amiga e soberana, posso confessar, amo e sou amada, mas é um amor nefasto que os deuses não abençoarão. Conheces meu pai e sabe como é orgulhoso, ríspido e severo. Jamais me entregará ao meu eleito. E pergunta a Termutes, a quem amas, pois?
Alguém de casta impura? Algum miserável Amu? Como poderia um tal homem ter te agradado, a ti que podes escolher entre os mais distintos da corte? E ela responde, não, exclamou Anash. Amo a um egípcio, um grande, bom e belo artista, o escultor Apop. Então, ouvindo essa narrativa, Termutes prometeu a Anash que iria com ela até Apop, até o ateliê desse artista, fazer pedidos de esculturas que ela já estava mesmo querendo fazer essas esculturas. Quando chega com ela no local, o rapaz já está à espera delas duas, muito solene com a filha do imperador, feliz da vida com a filha do imperador, e convida ela para conhecer o ateliê. Quando ela entra lá, conhece outro rapaz muito bonito, um semita, que se chama Itamar. E Itamar faz com que ela se sinta muito diferente. Ele é um hebreu e ela, egípcia, se sente um pouco embaraçada diante deste hebreu semita, não é? Itamar. Aqui tem uma imagem simbólica de um semita que me parece cumprir a descrição que ela faz no livro. Eu peço desculpas ao rapaz de colocá-lo aqui no vídeo, mas eu acho que ele, pelo que ela descreve no livro, pode se assemelhar àquele Itamar que ela conheceu. E do lado de cá tem uma imagem de Ísis e Osíris, que são os deuses criadores do universo, segundo os egípcios, os deuses criadores. Ísis, casada com Osíris, que representa beleza, representa poder, representa força, espiritualidade, no imaginário dos egípcios. Quando Renutmile Termutes avista Itamar, ela descreve no livro que tomou um susto, parecia estar diante de Osíris, e descreve aqui na página 15. Fixei-o um instante completamente fascinada. Estava em pé, braços cruzados, imóvel, qual a própria estátua de Osíris. Então ela viu um rapaz muito bonito em pé e lembrou da própria estátua de Osíris. E continua. Nunca vira criatura tão bela, alto, esbelto, de uma plástica ideal. Itamar encarnava o tipo semítico. Cabelos negros encaracolados molduravam-lhe o rosto pálido de traços regulares. O mais admirável, porém, eram os olhos negros e límpidos, reveladores de uma bondade e encantos que no instante me fizeram tudo esquecer. Então ela viu a imagem do Itamar, que é um semita, quer dizer, um hebreu, quer dizer, de casta inferior, de raça inferior, inclusive desprezada pelos egípcios, e ficou encantada, muito encantada. O tempo passou, Renutmile Termutes teve vários contatos com Itamar, porque eles foram à sua casa fazer esculturas, inclusive do seu próprio busto. E esse contato foi, aos poucos, se aproximando cada vez mais e mais, e ela chegou um tempo de estar perdidamente apaixonada por este hebreu. Um hebreu que era irmão de Joquebede, não é? E também era cunhado de Anrão, esposo de Joquebede. Joquebede é aquela que é descrita na Bíblia como a mãe biológica de Moisés. E Termutes, muito apaixonada, continuou num estado muito preocupante, porque ela estava apaixonada, mas o seu coração dizia uma coisa, a sua mente dizia outra. E ela estava cada dia mais triste, mais angustiada, ao que ela descreve aqui, que ela caiu na real que estava apaixonada por ele, e estava muito triste, muito angustiada, deixando demonstrar aos outros, aos amigos, a Anash, sua amiga querida,
que estava assim, um pouco triste. E ela escreve aqui, página 16. Por fim, não pude iludir-me por mais tempo sobre o meu estado. Estava insensatamente apaixonada por um réprobo, um impuro de mim separado por um abismo. Devoravam-me raiva e vergonha. Tinha medo e horror de mim mesma. Teria um espírito mau se apossado de mim? Tornei-me grosseira e desconfiada para os que me rodeavam, porque receava pudessem ler no meu rosto o terrível segredo. Inutilmente, para escapar a esta tortura, buscava distrações, visitava os templos realizando dádivas e sacrifícios, passando horas a fio mergulhada em preces ardentes, suplicando aos invisíveis me libertassem da obsessão, varrendo para longe a imagem do semita. Muitas vezes surpreendi o olhar de Anasha angustiosamente cravado em mim, sem ousar falar. Então ela estava muito angustiada, demonstrando claramente essa sua angústia, ao ponto do seu irmão Ramsés II se preocupar e enviar um sacerdote médico para consultar a irmã. E ela ficou muito preocupada, porque ela já havia feito uma descoberta, que os seus encontros escondidos com Itamar já tinha comprometido a sua vida, porque ela já tinha tido vários e vários encontros com Itamar, apesar da sua consciência egípcia negar, ela já teria se entregado a ponto de estar grávida do egípcio. Quando ela soube que Ramsés iria enviar um sacerdote para examiná-la, ficou em pânico, completamente em pânico, e terminou por contar para sua amiga Nash a história da sua gravidez. E as duas, em pânico, ficaram atônitas quando Suanro, o médico, chegou, percebeu a sua gravidez e ela, em prantos, terminou contando para Suanro, o egípcio sacerdote, que ele ficou de guardar segredos, atribuindo a ela a sua queda moral de estar apaixonada por um inferior, a uma obsessão espiritual, que ela estava sendo vítima, que esta obsessão tinha sido a razão de sua queda e que ele ia dar vários talismãs para que ela se recuperasse, falando ao faraó que ela foi vítima de uma perseguição espiritual, estava tratando ela, mas que o segredo dela estava garantido. Então ficou assim. O Suanro e a Nash, sabedoras que eram deste destino de Renutmili, neste caso já estava gestando Moisés, filho do hebreu Itamar. Ao contrário do que se diz, que Renutmili pegou o filho de Joquebede para criar, na narrativa de Rochester, Termutes é a verdadeira mãe de Moisés. Depois de muito tempo passando em Tebas a sua gravidez, se afastando de Tamar, inclusive por orientação de Apop, seu amigo e irmão, que Itamar estava sendo vigiado e que todo o amor de Termutes de Itamar já havia sido descoberto. Foi então que ela se separou de Itamar e quando chegou no final de sua gravidez, ela retorna à cidade anterior, a cidade de Tamis, onde vive Itamar, e quando estava já no 7º mês de gravidez, ela viaja pelo Nilo e vai visitar Itamar, e quando chega lá, encontra Itamar morto. Vamos ver a descrição que faz Rochester desse período. Aqui na página 24, ela conta que foi fazer um passeio pelo Nilo
ao encontro de Tamar. Chegada a noite, manifestei o desejo de realizar o passeio pelo Nilo, como fizera mais de uma vez. Tomamos a barca, eu e a ama e a Nash, dirigindo-nos para o quarteirão dos estrangeiros, conduzidos por 4 remadores de confiança. A noite estava quente, embalsamada, magnífica. A um sinal convencionado com a Nash, mandei atracar para espairecer um pouco em terra. A barca ficou amarrada sobre o copado bosque de sicômoros, enquanto nos dirigíamos apressados para a casa de Joquebede, que a Nash conhecia. Paramos à frente da miserável choupana, circundado por uma cerca. Batemos, nenhuma resposta, mas do interior escapavam gemidos. Assaltada por triste pressentimento, eu mesmo empurrei a cancela, que não estava trancada, e apressadamente transpus o terreiro. Queria espreitar pela porta entreaberta. E continua. A cena que se me deparou tirou-me interiormente a razão. No meio da sala miserável, fracamente iluminada, jazia Itamar numa poça de sangue, com um punhal enterrado no peito até o cabo. 2 mulheres e um homem torciam as mãos e se lamentavam ao redor do cadáver. Esquecendo tudo, arranquei o véu e caí de joelhos junto ao morto, rígido e frio. Inclinei-me para ele, mas tudo rodava em torno de mim. Quer dizer, ela desmaiou. Vi como antes um nevoeiro, mulheres judias me apontarem o dedo e ouvir várias exclamações. Depois perdi os sentidos. Desmaiou completamente. Quando despertei, ainda me encontrava na cabana do semita. E instantes após, dei à luz a uma criança. Então, ela gerou, até aquele momento, Moisés, e nasceu Moisés dentro da casa de Joquebede. Ela, neste momento, se desequilibrou e começou o trabalho de parto. Minha ama e a Nash, pálidas e tremas de pavor, apenas me deram tempo de beijar a fronte do recém-nascido. Auxiliada pela ama, mulher vigorosa, abandonei o recinto, carregada em seus braços, e minutos mais tarde repousava na embarcação, esmagada de corpo e alma, enquanto os remadores retomavam o caminho do palácio. Quer dizer, ela gerou o filho, pariu ali na cabana de Joquebede, deixou a criança lá, o pai morto no chão, e Joquebede acolheu a criança, que não era dela, que na verdade era de Renutmil. Quando então chegou ao palácio, Termutes foi muito acolhida por Suanro, pela sua amiga Nash, pelas aias, e aos poucos foi se recuperando do seu parto tão doloroso para a sua alma e para o seu corpo. Foi então que Xenefres, aquele admirador, que era pouco querido por Renutmil e Termutes, voltou a procurá-la no quarto dela. E quando adentrou seu quarto com um ar muito poderoso, disse-lhe que veio renovar os seus pedidos de amor, que teria feito em sua juventude em alguns momentos e que ela sempre rejeitou. Mas que naquele momento ele trazia uma carta de Ramsés para ela. Ao olhar, observar o corpo de Xenefres, percebeu que faltava um punhal na sua cintura e lembrou de Tamar sangrando no chão, cravado por um punhal, deduzindo assim que foi Xenefres quem matou o seu amado. Ficou muito triste, agressiva, pediu-lhe para sair do quarto, mas ele insistiu e mostrou para ela a carta que recebeu de Ramsés, indicando que ela deveria casar-se com Xenefres. Vejam só a carta. Tudo passou a rodar diante de mim ao ler o escrito de Ramsés. Indigna filha de um grande rei, que não mais mereceria a honra de uma sepultura real, e cujo nome deveria ser riscado e esquecido da posteridade. Ordeno-te que receba por marido o nobre Xenefres,
portador deste decreto, visto ser minha inabalável resolução, a fim de por termo a vergonha que introduziste na casa de Ramsés, e dignifiques, apesar da nódoa, o sangue divino que corre nas tuas veias. E ela ficou muito preocupada, porque ela não imaginava que Ramsés soubesse de tudo. E ela ficou muito tensa e foi, na verdade, obrigada a casar com Xenefres. Que existia uma profecia que falava da chegada de Moisés, que é a seguinte, está descrita aqui na página 23. Proferida pelo sacerdote de Heliópolis, que trazia grandes revelações, que ele falou para Ramsés. Dentro em breve, teria dito o profeta, nascerá de pai hebreu uma criança do século masculino, que ao atingir a maioridade cobrirá o país de desgraças por sua culpa. O Nilo sagrado será empestado, as cidades e campos cobertos de cadáveres, a nação arruinada, todos os primogênitos do Egito feridos de morte, e o sarcófago do faraó, que sucederá a Ramsés, ostentando a coroa do Alto e Baixo Egito, permanecerá vazio para sempre, pois só haverá peixes no lugar em que o corpo do rei vai ser sepultado. Está aqui a profecia. Então, a pretexto de diminuir a população dos hebreus, Ramsés manda matar todos os primogênitos meninos, o que põe em risco a vida do menino Moisés, que está ali na casa de Joquebede, acolhida pela irmã de Tamar. Foi então que Termutes teve uma boa ideia e fez um combinado com Joquebede, que ele descreve aqui na página 31, o que foi que ela combinou com Joquebede. Aspas. Mandei dizer a Joquebede que depositasse a criança numa cesta de vime, bem calafetada, e a depusesse junto à caniçada, no lugar em que costumava banhar-me com as aias, de modo a fazer crer que o Nilo havia levado, por ocasião, até ali a frágil embarcação, a qual desesperada mãe houvesse confiado seu tesouro. Contava que uma aia visse a cesta e, encontrando nela uma criança, me mostrasse. Ninguém então poderia impedir-me de usar o privilégio real de conceder graça de vida a um único dos pobres seres condenados pelo ódio real. Claro que, na ocasião, não poderia tê-lo comigo para não despertar desconfiança de Xenefres, que ocultamente se esforçava por conhecer o destino da criança, embora ele o houvesse segurado assim como a Nash e a minha ama, que ela morrera ao nascer. Assim, projetei confiá-lo a Joquebede na qualidade de ama, até que pudesse protegê-lo abertamente. Então, ela fez esse combinado com Joquebede, que colocasse no Nilo, e ela achou, e aí vai aquela descrição toda, como se o filho fosse de Joquebede. Joquebede amamentou, Joquebede cuidou de Moisés, e depois, quando ele fez 3 anos aproximadamente, ele vai ser criado pela sua mãe verdadeira, Termutes Renutmile, que acolhe Moisés no palácio e cria como um príncipe. Vale lembrar que na descrição do Rochester, o faraó da época, que era Ramsés II, irmão de Renutmile, tomou consciência de que o filho verdadeiro era de Renutmile Termutes com um hebreu, e ele mesmo acolheu para o reino que ele fosse respeitado e tratado como um príncipe que tinha, na verdade, o sangue egípcio da sua irmã. E muitas vezes ele considerava Moisés muito inteligente, muito sábio e respeitava muito o Moisés. Vale lembrar que na trajetória dos filmes que assistimos, o Ramsés e o Moisés são criados juntos como irmãos. Só que nessa transcrição que o Rochester está falando, o Moisés não é criado como irmão de Ramsés II, e sim como sobrinho, acolhido
pela mãe egípcia e criado como um príncipe. É diferente da narrativa bíblica. Aqui na página 34, ela narra que pegou Moisés, na verdade, aos 4 anos, não é? Das mãos de Joquebede. E descreve aqui: quando Moisés completou 4 anos, tomei-o comigo para educá-lo, não sem uma angústia anterior que o mostrei a Ramsés, mas a extrema fidalguia da criança, seu espírito muito acima da idade que contava, agradava ao rei, que lhe testemunhou uma grande ternura e que se divertia constantemente em fazê-lo conversar, provocando réplicas sempre justas e por vezes surpreendentes para tão tenra idade, mostrando aqui que Ramsés era simpático a Moisés e que Moisés foi criado como príncipe junto aos sacerdotes. Veja só também aqui o que os sacerdotes pensavam de Moisés, não é? Os sacerdotes não regateavam elogios às suas raras qualidades. Era zeloso, hábil, corajoso e apenas o dom da palavra fácil lhe faltava. Quer dizer, não tinha a palavra fácil. Ele não era um grande orador. Compensava, porém, pela pena, quer dizer, escrevia muito bem Moisés, desde menino. A arma principal da sua eloquência. Então, substituía a eloquência que ele não tinha pela habilidade de escrever, não é? E também surge aqui um dado importante, porque um dos sacerdotes, ao ler o horóscopo de Moisés, descreve aqui a sua saga futura no deserto. Vejam só a descrição. Certa feita, contou-me orgulhoso e radiante que o velho sacerdote, que lhe ensinava a ciência dos astros, havia tirado seu horóscopo, promissor de brilhante futuro. Aspas. Povoarás o deserto, teria dito o profeta sob os raios causticantes de Ra. Sacrificarás milhares de vítimas, morrerás tão alto que estarás sozinho perto das nuvens. E a mãe ficou radiante com esse futuro traçado pelo sacerdote. Eu vou ficando aqui com vocês com essa narrativa diferente que eu trouxe sobre Moisés, sobre o Egito, sobre os faraós. Porque, na verdade, a ciência, a datação científica e a Bíblia Sagrada tem muitas vezes contradições. Muitas vezes parece que é uma narrativa simbólica. Muitos cientistas acreditam, inclusive, que Moisés foi apenas um mito. Ao que Emmanuel, em seu livro A Caminho da Luz, disse que foi um grande sacerdote também importante para a construção da primeira revelação. E nós vamos continuar esse estudo, sempre tendo vários olhares, para que a gente possa somar esses olhares e encontrar caminhos melhores para a nossa reflexão espiritual, nosso autoconhecimento. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta para crescermos juntos e não se esquece, se inscreve no canal. Muito obrigada.